Glória a Deus. Pastor Leonildo, ele tinha falado se eu tinha algum tema no coração. Eu falei, não, cara, você é o pastor da igreja, vi você aí, o que você gostaria, né? E aí ele colocou esse tema simples, né? Que tem só 600 anos que a igreja debate sobre isso, para eu falar em pouco mais de 40 minutos, coisa fácil, que ele me deu um desafio bom. A primeira vez que eu ministrei numa igreja dele, ele não estava aqui ainda, eu ministrei sobre isso, mas ele me deu 3 dias, né? Não sei se ele sabe, mas foi por causa daquele seminário que nasceu meu livro, Soberania ou Livre-Arbítrio. Pois é, meu livro é um compilado daquele seminário lá. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar de um pouco diferente. Quando ministrei lá na igreja que eles pastoreavam, e acredito que muitos saibam, eu estive à frente da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida por 6 anos e meio. Preparei as apostilas do Rema, preparei material de discipulado, os manuais da igreja, os manuais que tem hoje no ministério. Tive a honra de participar na construção deles. E eu sabia que quando um pastor me convidava para pregar, ele não queria ver os dons, não, ele queria ver a doutrina comendo solto. Mas aí eu virei pastor. E aí eu tive que mudar um pouco a abordagem. E eu quero fazer uma coisa com você. Eu vou olhar com você para uma cena que a Bíblia registra, onde fica muito evidente a dinâmica entre o Deus soberano e as criaturas livres. Amém, irmãos? Isso tudo redundando na vida de adoração. Amém? Você está comigo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. E nós vamos fazer uma exposição desse texto. Eu vou ficar só nesse texto com você, mas a gente vai ver coisas muito profundas e muito grandiosas da parte de Deus para a nossa vida nessa noite. Amém, irmãos? Mas antes de entrar na leitura do texto e antes de entrarmos na ministração, eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar. Amém? Tá tudo certo? Tá dando alguma zebra lá? Aqui tá tudo bem. Tá. Eu não entendi, mas enfim. Feche os olhos aí. Ele disse que eu posso orar. Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és digno, Pai, de todo louvor, toda honra e toda glória. Tu és o Deus soberano. Nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti. Tu és a nossa força, Tu és a nossa rocha, o nosso socorro, a nossa provisão. Pai, tudo vem de Ti e nós Te rendemos graças e adoração, pois Tu és digno. Obrigado, Pai, pela inspiração, para que eu possa falar de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus oráculos. Eu oro, Pai, por olhos espirituais abertos dos meus irmãos e ouvidos abertos, para que a Tua palavra caia no bom solo do coração deles e produza fruto, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você abriu em Apocalipse capítulo 4? Eu sei que quando alguém fala Apocalipse, a gente já imagina que vai falar de dragões e coisas assustadoras e gafanhotos de Apolion, mas a gente vai olhar uma cena muito interessante aqui. A partir do versículo 1 diz assim, só para te avisar, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, na NVI. Depois destas coisas, que coisas que ele depois? Ele no capítulo 2 e 3, ele está registrando as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Então, é como se ele estivesse demarcando, depois da era da igreja, amém, irmãos? Depois do período da igreja sobre a terra, depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, ele está falando do capítulo 1, ele está falando da voz de Jesus, mas o Jesus glorificado. Não o Jesus que andou com João 3 anos e meio, mas o Jesus glorificado, que ascendeu aos céus e que voltará em breve. Amém, irmãos?
João viu Jesus glorioso e ele cai no chão e ele ouve a voz desse Jesus, digamos assim, nessa condição, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta. Veja que não é qualquer voz, amém, irmãos? E ele disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, mostrando que o que vai ser registrado aqui é depois da era da igreja. Versículo 2: imediatamente me vi tomado em espírito. A palavra aqui, na maioria das versões, e está correto, é literalmente me vi arrebatado em espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Amém? Amém, gente? Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Amém? Glória a Deus. Por enquanto até aqui, daqui a pouco a gente volta. Não, feche sua Bíblia, nós vamos voltar aí. Eu acho muito interessante esse registro. Você tem que entender que João, ele é um homem do primeiro século. Você está comigo? Que não viu muita coisa tecnológica até hoje, e de repente ele é arrebatado e ele vai para o céu. Amém, irmãos? João, um homem desta geração, desta época, ele tem acesso ao ambiente celestial. Amém, irmãos? Ao ambiente da glória. Nós temos aqui algumas coisas para compreender. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Amém? Deus está em todo lugar, Deus está aqui o tempo todo. Amém, irmãos? A Bíblia também ensina que Deus é espírito, e sendo espírito, ele não tem uma forma humana. Você está comigo, irmãos? Nós não somos a imagem de Deus porque nós temos 2 pernas, 2 braços, 2 olhos. Não, nós somos a imagem de Deus porque nós somos primeiro um espírito, assim como Deus. De fato, somos um espírito que veio de Deus. O aspecto físico da nossa forma é a nossa parte humana, terrena, do pó da terra. Deus fez o nosso corpo, amém, irmãos? Mas o nosso interior veio de Deus. Você está comigo? Ah, mas a Bíblia fala de mão de Deus, das costas de Deus. Sim, isso é o homem tentando... A gente teve aula aí de hermenêutica. Isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, quando é dado a Deus formas humanas para que a gente compreenda a sua ação. Você está comigo, irmãos? Então, Deus é espírito, amém, irmãos? Deus é imenso, infinito e onipresente. Mas João tem acesso a um ambiente onde dá para ver as coisas do espírito, porque nesse ambiente que nós temos, não dá para ver as coisas espirituais, a não ser que Deus abra os nossos olhos numa visão, num dom do Espírito. Mas via de regra, a gente não anda vendo o Espírito, amém, irmãos? Eu falei na aula de hermenêutica que eu queria ser profeta, né? Durante muito tempo o pessoal achou que eu tinha implicância com os profetas. Na verdade não era implicância, era inveja. Eu queria ser profeta, mas eu não fui chamado para o ministério de profeta. Profeta tem visões e revelações. Sabe quantas visões eu já tive? Irmão, eu não vi nem vulto. Eu sou homem de Deus, viu? Eu sou homem de Deus, mas eu nunca vi nada. Então eu tive que entender que eu não era profeta. Meu dom estava no espectro oposto. Mas o fato é que, como homens criados para estar nesse mundo aqui, nós não andamos vendo o mundo espiritual. Então João tem acesso a esse lugar onde ele consegue ver a dimensão do Espírito. Você está entendendo isso? Por que tanta explicação assim, pastor? É importante. E aí João vê algo surpreendente. João vê um trono. Amém, irmãos? Por que isso é surpreendente? Porque o Espírito não precisa sentar, gente. Alô? Já parou para pensar? Para que Deus precisa sentar? O mesmo neurônio que fritou sábado e domingo na escola de ministro começou a fritar agora.
Mas esse trono representa algo. Porque para a cultura e para o povo da época de João, o trono no centro remete à sala do trono onde os soberanos governavam e julgavam todas as coisas. Você está comigo, irmãos? Quando você lê lá no Velho Testamento a descrição do trono, tanto de Davi, do palácio de Davi, como do palácio de Salomão, havia um ambiente que era a sala do trono. Nesse lugar, o soberano, o rei, ele se senta para julgar as questões, e a palavra dita do trono é uma lei que não se pode revogar. Você talvez se lembre do caso da rainha Esther, amém, irmãos? Onde um decreto do rei é dado de que os homens poderão atacar os judeus, e mesmo o rei percebendo que isso foi uma trama, e ele vê a questão de Esther, ele diz: a palavra que eu disse, eu não posso voltar atrás, porque eu dei essa palavra sentada no trono, é um comando do soberano, isso não pode voltar atrás. Então ele tem que dar outro comando que de alguma forma mantenha os judeus. O que ele não pode é voltar atrás no seu comando. Então o que João está vendo, mais do que um trono de fato, João está vendo um local de autoridade, aonde o rei governa, onde o rei domina, onde o seu decreto é absoluto, a sua palavra é ordem e nada pode voltar atrás. Oh, aleluia! É tão curioso, irmãos, porque João está vendo algo que não existe nada semelhante na criação natural, no mundo natural, no universo criado, e ele nem sabe como descrever, ele não sabe o que ele está vendo, como é que explica aquela cena, e ele começa a usar coisas da criação que ele conhece para descrever o absurdo glorioso que ele está vendo. Aí diz, ele é como, eu não sei, é tipo uma pedra jaspe. No trono tem um arco-íris assim grande. Como é que descreve aquela glória? Que palavras ele vai achar para descrever isso? Amém, irmãos? Você está entendendo? Parece uma esmeralda, sei lá, é uma coisa absurda. É o que João está tentando dar expressões humanas, expressões conhecidas, expressões da criação para aquela glória majestosa que ele está vendo. Mas o que ele está vendo é o ambiente onde o soberano decreta e nada pode voltar atrás. Oh, aleluia! Você está comigo? Deus está no seu santo trono. Tem uma coisa interessante sobre esta visão de João. O profeta Isaías e o profeta Ezequiel tiveram visões muito semelhantes e viram elementos muito semelhantes. João mesmo diz, Isaías diz, eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobre todo o céu. Muitos cantam, santo, santo, santo. João vai ver um cântico semelhante, João vai ver muitas coisas semelhantes. Amém, irmãos? Mas tem uma coisa que só João vê, Isaías não vê, Ezequiel não vê. Só João vê o que está descrito no versículo 4. Olha comigo aí. Ao redor do qual, amém? Aliás, a gente não leu o 3, deu? Aquele que estava sentado, versículo 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda. Veja como João está confuso, como é que o arco-íris parece esmeralda? Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual, ao redor do trono, estavam outros o quê? 24 tronos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não tenho a menor dúvida que você, depois que nasceu de novo, já imaginou muitas vezes como é que vai ser a eternidade. Sim ou não? E você se imaginou lá no céu adorando a Deus, sim ou não? Você já pensou alguma vez mais de um trono? Ninguém pensa nisso. Você está comigo? Tudo bem com você? Né? Tem gente que já se imagina na primeira fila. Eu não sei porquê, irmão. Eu sempre me imagino lá atrás, levantando a cabeça para olhar. Você está comigo? Enfim. Eu acho que o pastor Leonido vai estar na primeira fila.
Você está comigo? Mas a gente sempre imagina um trono, mas João vê um negócio diferente. João vê um trono circundado por 24 tronos. Você está comigo? Isso também remete à cultura de João. Você está comigo? Na cultura de João, todo rei tinha algo chamado de pequeno conselho. Isso perdurou muito tempo. Se alguém aí assistiu Game of Thrones, tinha lá o pequeno conselho do rei. E filmes e coisas que mostram reinos da antiguidade, mesmo posteriores à época de João, sempre havia o rei, a sala do trono, mas havia sempre uma antessala onde se reunia o pequeno conselho, os conselheiros do rei. Amém, irmãos? Então, João está vendo algo que talvez a nossa mente não imagine, não consiga idealizar, mas o fato é que João está vendo a sala do trono, onde o soberano decreta e governa com poder e autoridade, mas ele vê que tem um pequeno conselho que se senta de tronos que estão ao redor do trono de Deus. Amém, irmãos? Agora eu quero pensar com você sobre isso, porque vamos voltar para o versículo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 o quê? 24 anciãos. Irmãos, eu brinco que eu sou crente desde antes de nascer, e eu não faço ideia da quantidade de canções que eu já cantei sobre os 24 anciãos. Amém, irmãos? Eu não fazia ideia, né? Tinha uma que dizia: ó Rei Jesus, Rei dos Reis, te adoramos, né? Como os 24 anciãos, te adoramos, ó Cordeiro. Eu cantava isso, eu chorava. Eu nem sabia quem eram os 24 anciãos, mas eu cantava isso aí. Mas eu quero pensar com você sobre esses caras aqui, porque eles são chamados de anciãos. Amém, irmãos? E essa palavra, ela é muito importante no Novo Testamento. É uma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento. É a palavra grega presbíteros. O pessoal que fez aí a aula de hermenêutica já está com as orelhas em pé, usando a palavra do grego. A palavra grega presbíteros, em alguns lugares da Bíblia, ela não é traduzida, ela é transliterada. Você vai ler presbítero na Bíblia muitas vezes. Você está comigo? E em outras vezes você vai ler ancião. Ela começa a aparecer na Bíblia, especialmente no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo ele estabelecia as igrejas, e algumas igrejas Paulo estabeleceu com até 3 semanas. Você está comigo, irmãos? Paulo vai para uma cidade e em 3 semanas ele estabelece uma igreja, e ele tem que sair daquela cidade e ir para outra. E aí o que ele faz? Já tem uma liderança espiritual consolidada para liderar a igreja? Claro que não. Em 3 semanas, não há rema que resolva a vida de alguém em 3 semanas. Você está comigo, irmão? Mesmo o treinamento intensivo de Paulo não dá. Então o que Paulo fazia para que aquela igreja subsistisse? Ele chamava os anciãos da comunidade. Eles não eram maduros espiritualmente, mas eram pessoas naturalmente maduras. Você está comigo, irmãos? Então ele chamou. Na cultura daquele tempo, um ancião era muito respeitado, né? Havia uma questão de respeito muito forte às pessoas anciãs. Então ele chamava essas pessoas que eram colocadas à frente até que surgisse uma liderança de fato espiritual, um pastor. E isso aconteceu tanto que a palavra presbíteros na Bíblia, depois disso, ela vai ser usada de forma como sinônimo de pastor. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro diz: aos presbíteros digo eu, pastoreai o rebanho. Você está comigo, irmãos? Então a palavra presbítero, ela se torna um sinônimo do ministério pastoral na Bíblia. Você está comigo? Pastor, onde é que você vai chegar com tudo isso? Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar, presbíteros é usado para falar de seres celestiais. Anjos, querubins, serafins e coisas assim. Presbíteros sempre é usado para falar de homens. Você está comigo? Tá, mas e daí? E daí que esses 24 anciãos, que estão sentados em tronos
Na sala do trono de Deus são 24 homens, não são anjos. Beleza? Onde você quer chegar com isso, pastor? Duas coisas. Primeiro, nós que somos pré-tribulacionistas, entendemos que nessa figura dos 24 anciãos temos uma prova do arrebatamento pré-tribulacionista. Você está comigo? Mas em segundo lugar, eu queria parar um pouquinho para pensar com você a moral e a honra desses caras. Pensa comigo, irmão. São 24 homens. E onde é que eles estão sentados? Em tronos ao redor do trono de Deus. Deus está chamando os caras de meu pequeno conselho. Hein? Eu te pergunto, tem alguma honraria na humanidade maior do que essa? Dá para ser mais moral do que esses caras? Eu acho que Leonildo é candidato a um deles. Você está comigo? Ah, meu Deus. Vou parar. Senão vai parecer que eu estou querendo ganhar oferta. Ah, meu Deus do céu. Mas pensa, eu quero que você pense nisso. A grandeza da honraria desses 24 homens. Amém, irmãos? Pastor, não era sobre soberano? Você vai entender já já. Esses caras têm o direito de se assentar. Olha só, imagina aí o dia que você estiver na glória, sentado lá. Aí você está vendo Deus Todo-Poderoso. E eles estão lá, em tronos, ao redor do trono de Deus. É moral ou não é? Os caras são muito fera, irmão. Estão sentados em tronos. E aí o texto bíblico vai nos dizer mais algumas coisas. Vamos lá para o versículo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco. No capítulo 19 de Apocalipse, vai dizer que o linho branco e puro são os atos de justiça dos santos. Amém, irmãos? Então, essa é uma roupa que evidencia homens com atos de justiça. Amém? E tinham na cabeça coroas de ouro. Esses caras são muito fera, bicho. Existem duas palavras traduzidas no Novo Testamento por coroa. E elas aparecem muito no livro de Apocalipse, todas as duas. E são muito importantes. Uma é a palavra grega diadema e outra é a palavra grega stéphanos. A palavra grega diadema é usada para a coroa do rei, do imperador, do soberano. Amém, irmãos? É aquela coroa que só o rei usa. E a Bíblia diz no capítulo 19 que quando o rei dos reis retornar, ele vai vir com muitas diademas. Amém, irmãos? Muitas coroas, porque ele é tipo assim, muito soberano. Você está comigo? Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Amém. Essa coroa é a coroa da realeza, é a coroa que só a dinastia real recebe, e ele está assentado no trono. Amém, irmãos? Mas esses 24 anciãos, eles estão coroados não com diademas, eles estão coroados com stéphanos de ouro. O que é estéfano? Você talvez se lembre. Quem aqui se lembra do símbolo do rema? Alguém conhece o rema? O símbolo do rema tem uma corda externa por fora e outra coroa de louros por dentro. Aquilo é uma estéfanos. Você talvez se lembre dos Jogos Olímpicos antigos, onde os atletas eram coroados com coroas de louro. Amém, irmãos? Também no mundo antigo, os grandes beneméritos e os grandes heróis de guerra, eles recebiam estas coroas chamadas estéfanos. É um presente do rei, uma honraria que o rei dá para aqueles que realizaram
grandes coisas, seja no atletismo, seja na guerra, seja na política e no governo. Os grandes heróis, as pessoas que realizavam, pensa sobre isso, realizavam grandes obras, recebiam estas coroas. Amém, irmãos? Então, esses 24 anciãos, eles são muito moral, irmão, porque eles estão sentados em tronos, ao redor do trono de Deus, e foram premiados pelos seus atos de justiça. Deus mesmo colocou eles coroados lá no céu. Irmão, dá um pinguinho de inveja desses caras em você, não? Pensa, que moral esses caras têm. Deus os chama de pequeno conselho e Deus reconhece os seus atos de justiça, e eles se sentam ao redor de Deus coroados, para que todos vejam que eles realizaram uma obra muito grande. Beleza? Você está comigo? Está imaginando essa cena? Ok, vamos em frente. Aí João volta a falar do trono, tentando explicar a glória que ele está vendo. Versículo 5: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, veja a confusão de João, né? No centro, ao redor, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Tanto Isaías como Ezequiel também viram esses 4 seres viventes. E aí no versículo 7 vai dar a descrição de cada um deles. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Muita gente se pergunta sobre o que são esses 4 seres viventes. Eles nada mais são do que expressões do ministério de Jesus Cristo. Essas 4 expressões do ministério de Jesus Cristo também estão expressas nos 4 evangelhos. O leão, que representa o rei, amém, irmãos? Expresso, por exemplo, pelo evangelho de Mateus, onde Jesus é apresentado como o rei prometido, o cumprimento das promessas, o cumprimento das profecias. O boi é um animal que serve, que puxa o arado, e ele é apresentado pelo evangelho de Marcos como o servo que realiza coisas, que faz trabalhos. O homem é apresentado pelo evangelho de Lucas, que é o médico amado, o único que descreve o nascimento de Jesus com detalhes, a infância de Jesus. E o evangelho de João revela que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o ser divino que veio, e o verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Então estamos falando do rei que é servo do homem que é Deus. Aleluia. Você está comigo? Jesus é isso. Ele é rei e ele é servo. Ele é homem e ele é Deus. E aí esses seres viventes estão lá. E o versículo 8 diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Diante, dia e noite, repetem sem cessar. O quê? O que eles estão falando diante de Deus, irmão? Gente, o que eles estão falando diante de Deus? Você já parou para pensar que eles estão diante da grandeza, da soberania, da onipresença, da onisciência, da majestade, da bondade, do amor, da fidelidade? Mas o que é que eles falam? Santo. Alô? Parece que de todos os atributos de Deus, diante dele, o mais evidente é a sua santidade. Alô? Uma vez eu fui instigado por um livro, e aquele autor disse uma coisa que eu fiquei pensando muito tempo. Ele falou assim: como é a sua adoração? O que é que você fala no momento de adoração?
Então ele diz: seria bom você dar uma olhada na adoração que fazem a Deus no céu. E quando eu fui olhar, era muito diferente da minha adoração. E eu fiquei pensando, será que eles estão adorando errado? Alô? Ou será que eu estou perdendo algo? Diante dele, eles dizem incessantemente, de dia e de noite: Santo, 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 Santo. O mundo de hoje parece que só conhece um atributo de Deus, que é amor. Sim, Deus é amor. Amém, irmãos? Também é justiça. Amém? Justo juiz, inclusive. Amém? Também é fogo consumidor. Mas diante dele, os seres viventes dizem: Santo, 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 Santo. Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso fala da sua eternidade. Ele não tem princípio nem fim de dias. Por isso que Jesus diz: desde antes de Abraão eu sou, não eu era. Quando Moisés fala: eu vou falar, que eu estou em nome de quem? Diga: eu sou o que sou, te enviou. O grande eu sou. Ele não muda, ele não será, ele não foi, ele é. Você está comigo? De eternidade a eternidade, ele é Deus. Toda vez que os seres viventes, versículo 9, dão glória, honra e graça, preste atenção no que eles estão fazendo diante do trono da glória. Amém, irmãos? O que eles fazem lá? Eles não chegam lá e falam: eu tenho, eu posso, eu consigo. Eles não chegam lá e estão dizendo tudo que eles são de moral. Diante do trono, a única coisa que eles conseguem dizer é: santo, majestoso, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor. Não importa quem eles são, não importa o que eles têm, eles só conseguem falar dele, eles só conseguem olhar para ele, contemplar a sua majestade, e dos seus lábios brota: santo, santo, santo. Aleluia! Toda vez que os seres viventes, versículo 9, dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos, as pessoas com maior moral na história da humanidade, ninguém é mais honrado do que esses caras, ninguém fez algo tão poderoso como eles, ninguém recebeu honraria igual esses caras. Os 24 anciãos fazem o que, pelo amor de Deus? Eles saem do trono. Você está comigo, irmãos? Eles receberam a honra de se sentarem em tronos diante de Deus. Mas quando se sentam, quando são coroados e olham para a glória, eles saem do trono, irmão. Eles saem do trono. E eles fazem o quê? Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Alô? Alô? Talvez alguém poderia dizer: não, eu não vou deixar isso aqui nunca. Foi Deus que me deu, eu fui honrado, eu mereci, eu conquistei isso aqui, Deus me deu. Não, eles não fazem isso, não. Eles descem do trono. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E eles fazem o quê? Pegam suas coroas, seu prêmio, o prêmio pelos seus atos de justiça. Eles pegam o prêmio, aquilo representa tudo o que eles fizeram, e eles pegam isso e lançam aos pés do Senhor. O que isso quer dizer, pastor?
Eles entenderam que eles só fizeram o que fizeram por causa daquele que está sentado. Não foi a força deles. Aleluia. Não foi a capacidade deles. Não foi a habilidade deles. Sim, eles fizeram. Sim, eles realizaram e Deus deu galardão. Mas quando eles param diante de Deus, eles entendem. Foi Ele. Foi Ele. Então eles se prostram. Aleluia. Ah, meu Deus, irmão, eu acho que eu não consigo expressar como essa cena me choca. Eles estão entronizados junto com Deus, mas eles saem do trono. Eles tiram a sua coroa e eles lançam. Na verdade, o prêmio é seu. Aleluia. E eles começam a cantar um cântico também. Versículo 11. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Por quê? Criaste todas as coisas. Se eu existo, se eu fiz alguma coisa, se eu realizei alguma coisa grande, eu só fiz isso porque, em primeiro lugar, você me criou. Eu só sou o que você quis que eu fosse. Eu só posso o que você me deu capacidade para fazer. Toda a habilidade que eu tenho, todo o talento que eu tenho, vem de ti. Sim, você me galardoou. E eu nem era digno disso, mas você me galardoou, dizendo que foi eu que fiz, mas diante da sua glória eu sei. Foi você. Toma minha coroa. Você é o soberano que realizou toda essa obra. Você está comigo, irmãos? Veja, se os anciãos não fossem de fato livres para fazer o que fizeram, a coroa que Deus dá a eles seria uma farsa. Amém? Eles têm que ter feito algo de forma livre, para que Deus, de forma justa, os galardoasse. Mas quando eles recebem o galardão diante de Deus, eles sabem, não foi por minha causa. Oh, aleluia. A habilidade que eu tenho, a capacidade que eu tenho, o talento que eu tenho, foi Ele que deu. Eu creio, irmãos, eu creio que um dia eu vou estar lá. Eu vou ganhar o galardão por ter ensinado a palavra. Eu vou ganhar o galardão por estar pastoreando em Goiânia, por ter protegido minha família. Eu tenho certeza, irmão, que eu estou cumprindo a carreira que me está proposta. Você está comigo? Eu tenho certeza. Mas tem outra coisa que eu também sei. Eu não tenho glória nenhuma nesse negócio. Ele é o soberano. Eu sou o que Ele quis. Eu tenho o que Ele deu. E eu posso o que Ele me dá capacidade para fazer. Você está entendendo? A relação entre liberdade e soberania. Esses homens entenderam. E no versículo 11 ele diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Oh, aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você existe por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Sabe, irmãos, eu sei
E eu entendo, e a Bíblia fala de alguns momentos de festa e de muita alegria, de exultação no céu. Mas eu penso que às vezes a gente está perdendo algumas coisas. Eles não estão correndo, pulando e dançando. Eles estão se prostrando diante do majestoso. A Bíblia diz no capítulo 19: exultai. E ninguém exulta apenas exultar não é isso. Exultar é fazer festa, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Mas também existe um lugar, um momento de olhar para a majestade dele e reconhecer: tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Tudo vem de ti. Como Davi, ao fazer a oferta, ele disse: Senhor, riqueza e glória vem de ti. Tu dá forças, da tua própria mão é que te damos. Os coroados pegam suas coroas, se prostram diante dele e lançam as suas coroas a seus pés. Ele é soberano, irmão. Ele é soberano. Você é aquilo que ele quis que fosse. Você pode fechar seus olhos. Tome um tempo para adorar o soberano, para reconhecer a sua majestade, como os 24 anciãos. Aleluia. Deixa que dos seus lábios flua um louvor a ele. Aleluia. Declare a santidade dele, a majestade dele, a soberania dele. Onde está o ministério de música? Nós cantamos uma música aqui que fala sobre isso, sobre os 24 anciãos. Continue adorando ao Senhor. Continue rendendo graças. Eu quero que você tente de alguma forma, irmãos, imitar essa adoração aqui.